Boa tarde. Chacina em Roraima, mudanças na Lei Maria da Penha e a crítica situação de mães de família encarceradas. Destaques na sessão de hoje no Senado Federal. Jorge Cajuru chamou atenção para a situação carcerária das mulheres no país. Na maioria, segundo ele, jovens, negras e de baixa escolaridade. A situação mais dramática no aprisionamento de mulheres é daquelas que são mães. Como grande parte das presidiárias são chefes de família. Com a condenação, os filhos ficam com um destino totalmente incerto. Quando há creche, as crianças podem permanecer até certa idade. Quando há possibilidade, algumas ficam sob os cuidados de familiares. Quando não há nenhuma pessoa próxima que aceite a guarda e é ultrapassada a idade para permanência nas creches, as crianças são encaminhadas para estabelecimentos públicos para menores. As recentes mudanças na Lei Maria da Penha e que já estão em vigor foram lembradas pelo senador Isalci Lucas. O novo texto da lei determina que, se houver risco à vida ou à integridade física da vítima, o agressor deve ser afastado imediatamente da convivência com a mulher. E, nesses casos, não será concedida liberdade provisória ao preso. Também diminui de 48 para 24 horas o prazo para que a autoridade policial tenha para comunicar ao juiz a ocorrência de agressão. Ainda, o juiz também deverá emitir uma decisão sobre o caso em 24 horas. Já o senador Plínio Valério mostrou-se preocupado com o distanciamento entre os poderes executivo e legislativo. Não se pode governar um país de frente para a rede social e de costas para o Congresso Nacional. É nesta casa e unicamente nesta casa que passam as leis que regem, que vão ditar as normas do país. Portanto, querer separar Congresso de Executivo, querer jogar o peso, a responsabilidade toda e única nos ombros do Congresso Nacional, não pode, não deve, não vai dar certo e a gente não pode aceitar. Theomário Mota denunciou a chacina de uma família em área de garimpo, em Roraima, ocorrida no domingo, mas que até hoje os corpos não foram resgatados. Estou fazendo um apelo às autoridades competentes, ao Exército Brasileiro, que toma conta daquela área que está ali, à Polícia Federal, ao governo do estado de Roraima, eivado de uma incompetência, ao ministro da Justiça. Como pode? Como se justifica? Roraima virou uma terra sem lei. As dificuldades da educação brasileira foram destaque no discurso do senador Marcos Rogério. Na Finlândia, é mais difícil entrar em um curso de formação de professor do que em uma faculdade de medicina. Olha isso. Disso já podemos ver, senhor presidente, que aqui no Brasil precisamos focar em 3 pontos. O primeiro, elevar a formação de professores. O segundo, pagar melhores salários. E o terceiro, conferir-lhes valor social. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, apresentou na Comissão Mista de Orçamento os objetivos e metas das políticas monetária, creditícia e cambial, como previsto na Constituição. Indagado pelo senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, Roberto Campos Neto destacou a importância das reservas cambiais para o país. As reservas cambiais do Brasil, quando nós pegamos o custo delas para o país, entre 2008 e 2018, foi positivo em 70 bilhões. Ou seja, o que nós ganhamos com a desvalorização, menos o que custou carregar a reserva, com todos os custos associados, inclusive com a emissão de títulos e o pagamento e com o diferencial de juros contra, esse total nos últimos 10 anos foi positivo em 70 bilhões. Nós entendemos que a reserva é como se fosse um seguro, né? Eu costumo mencionar
que as reservas foram um seguro muito, muito importante para o país. No ano passado, quando começou o movimento de normalização de juros, que era, na verdade, um medo que os juros no mundo desenvolvido fossem subir, e começou a ter uma extração de liquidez dos países emergentes, incluindo o Brasil, o que nós vimos é que os países que tinham poucas reservas foram os primeiros a sofrerem. A Argentina teve um problema quase imediato, que não tinha reservas, teve que recorrer ao FMI. Temos o tema da Turquia, que agora está brigando com o tema de reservas, não tem reservas, está tentando fazer um swap para conseguir reservas via mercado. E o Brasil, com estoque grande de reservas, passou ileso nessa crise. Em depoimento à CPI de Brumadinho, mais um funcionário da Vale afirmou desconhecer as causas do rompimento da barragem Córrego do Feijão, que matou quase 300 pessoas. Rodrigo Melo, gerente operacional do complexo, disse que não era responsável pela ordem de evacuação da área. O gerente executivo operacional da Vale trabalhou com contratos da barragem de Fundão, em Mariana, e depois foi transferido para o complexo minário Paraopeba, que incluía a barragem que rompeu em Brumadinho. O senhor participou de todas as consequências e também conclusões da própria Vale sobre Mariana. Aí o senhor me é transferido para Brumadinho. Lá acontece a mesma coisa, mesmo com tudo que aconteceu, e não tem o senhor Alano, que morreu na tragédia, a mínima perspicácia, ou pelo menos visão de falar assim, vamos tirar o refeitório daqui. A estrutura B1 estava monitorada, controlada, auditada, não só internamente como externamente, mas pelos órgãos competentes, certo? Apresentava um laudo de estabilidade e, por fim, não tinha um risco iminente de ruptura. O senhor tinha conhecimento, na sua experiência, que se a barragem rompesse, ia atingir o refeitório com a sua equipe, que o senhor lamenta ter perdido? O senhor tinha conhecimento disso? Eu conhecia a mancha de inundação. De quem era a decisão de tirar o refeitório da frente da mancha de inundação? A atribuição de fazer o monitoramento, o controle, a auditagem, a inspeção, era de uma área técnica que não era a minha atribuição. O que manda aqui é a documentação oficial ao Estado brasileiro, que é o responsável pela fiscalização. Na documentação está aqui que o senhor é o gerente. Olha lá, olha, geral, um deles aqui, ó, está aqui. Não há como escapar dessa responsabilidade. Rodrigo Arthur Gomes de Melo, gerente geral, responsável pela operação do complexo. O senhor está acima, inclusive, da manutenção, monitoramento e inspeção da barragem. Eu considero o senhor assassino. E a Vale é uma empresa assassina. Ela matou em Mariana e matou em Sobradinho. Em Brumadinho. Não há como o senhor convencer a nenhum de nós que o senhor não tem culpa numa coisa dessa, que a Vale não tem culpa. O seu advogado, aqui presente, é pago pelo senhor ou pela empresa Vale? O meu advogado, Leonardo Salles, ele foi escolhido por mim, é da minha confiança, e ele é pago pela Vale. Pela Vale. Pela Vale. Um advogado pago pela Vale, afastado da empresa, porém continua recebendo o salário da empresa. Como é que a gente pode acreditar que ele vai chegar aqui e vai falar a verdade, nada mais do que a verdade? É muito doloroso, senador Anastasia, as pessoas ligando, mandando as mensagens, dizendo que acompanham o trabalho da CPI e que quando os representantes chegam aqui dizendo que não sabem, que tudo correu dentro, que não havia aviso, essas pessoas se sentem insultadas em casa. O Dia Internacional de Enfrentamento à LGBTI-fobia, celebrado nesta sexta-feira, foi tema de debate hoje na Comissão de Direitos Humanos. Representantes da comunidade LGBTI denunciaram falta de respeito, exclusão, violência verbal, agressão e assassinato. 36% das pessoas são agredidas fisicamente, apanham, são empurradas, são puxados o cabelo e 60% se sentem inseguros de ir para a escola. A cada 19 horas, uma pessoa LGBTI é barbaramente assassinada e eu vou dar alguns exemplos. E um LGBTI é agredido no Brasil a cada 2 horas. De todos os casos catalogados em 2018 das mortes, 89 dessas foram em via pública. Todas, em maioria, à noite, em um espaço em que essa pessoa tenta sobreviver e é assassinada, muitas das vezes, de forma brutal, cruel.
Este debatedor apontou a Carta de 88 como referencial. Na Constituição, no seu artigo 3º, inciso 4º, a discriminação vedada, ela é em todos os sentidos. Embora tenha sexo, origem, cor, mas a proibição, a vedação da discriminação, ela é em todos os aspectos, incluindo a orientação sexual e identidade de gênero. Embora a criminalização não seja a solução de todos os males, segundo o ministro Alexandre de Moraes, nada insufla mais o criminoso do que a impunidade. Portanto, a posição da OAB é inarredável pela criminalização da LGBTfobia por ser de direito e de justiça. No debate, a busca de um mínimo denominador comum. O que a gente está discutindo aqui é a questão de um direito, é a questão de respeito, da dignidade. Essa casa discute isso aqui, essa comissão, dignidade da pessoa humana, mas não extrapolar. No meu ponto de vista, quando eu pego um crucifixo ou quando eu me fantasio de Jesus, isso é uma provocação, no meu ponto de vista. Podíamos veementemente. Eu acho que eu sou católico, apostólico, romano. Inclusive, batizei meus 3 filhos na Catedral de Curitiba. Quero dizer assim que nós temos profundo respeito às religiões. Eu acho que religião é uma questão privada que deve ser respeitada. Isso está na Constituição Federal. Eu acho que ninguém deve zombar de ninguém. E a renovação de compromissos com a liberdade e a dignidade de cada ser humano. A população LGBT ela tem seus direitos violados em todas as políticas sociais, na saúde, na educação, na assistência social. Nós só descansaremos quando esse país sair do ranking de líder mundial de assassinatos LGBTfóbicos. Nós só descansaremos quando a população LGBT tiver cidadania plena. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, participou nesta quarta-feira em Nova York do Lead Brazil Investment Forum, que reúne empresários norte-americanos e brasileiros. Davi Alcolumbre voltou a defender a reforma da Previdência e disse que sem a reforma o Brasil está fadado ao fracasso. Essas reformas, especialmente a reforma da Previdência, é sem dúvida a mais importante reforma que todos nós poderemos ter em mente nesse momento, para a gente dar a tranquilidade fiscal e dar a condição para que os investidores possam confiar no Brasil, segurança jurídica, para fazer a roda da economia girar e a gente construir o melhor programa social que qualquer governo possa ter, que é a geração de emprego. Vamos fazer a reforma da Previdência porque ela é importante para o Estado brasileiro, não para um governo. Mas a reforma da Previdência vai dar garantia para, no curto prazo, os investidores confiarem no Brasil e levarem os recursos necessários para o Estado brasileiro. Eu acredito, não tenho dúvida, que sem a reforma da Previdência todos nós estamos fadados ao fracasso no Brasil. A reforma da Previdência é a coragem. E essa coragem o Congresso Nacional tem para reconstruir o Brasil e para apresentar a verdade para os brasileiros. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está em Nova York, nos Estados Unidos, desde segunda-feira, em busca de investimentos para o Brasil. Na agenda de trabalho, palestras para investidores e empresários brasileiros e estrangeiros. O senador Antônio Anastasia, primeiro vice-presidente do Senado, está no exercício da presidência nesse período. Reforma tributária é o tema da nossa entrevista de hoje. A senadora Zenaide Maia defende uma reforma solidária e diz que melhorar tributos é melhorar a vida do povo. Olá! Manicômio tributário, marcha da insensatez, os termos usados para se referir à estrutura tributária brasileira não costumam ser elogiosos. Nós vamos conversar sobre reforma tributária com a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte. Seja bem-vinda, senadora. Boa tarde. E, Renata, obrigada por dar visibilidade a um tema que a reforma tributária é uma coisa muito discutida, mas ainda é de muito desconhecimento pela população. E o fato da gente chamar a atenção, que a gente sabe que tem mais de uma proposta de reforma tributária aqui no Congresso Nacional, a gente chamar a atenção para uma das propostas que eu, como deputada, a gente tem várias audiências públicas. É muito importante que o cidadão e a cidadã brasileira tome conhecimento dos tributos que pagam e se podem melhorar esses tributos. É uma maneira de melhorar a vida do povo brasileiro.
Senadora, auditores fiscais federais e estaduais, eles defendem uma reforma tributária que chamam de solidária, né? Essa reforma já foi apresentada em audiência pública na Câmara, já foi apresentada aqui no Senado. Como é que seria essa reforma? Olha, o que chama a atenção da reforma tributária, eles vão nos pontos que a gente não quer dizer... O Brasil não tem uma carga tributária baixa, mas os pontuações onde eles estão tributando é o que chama atenção. Eu chamaria atenção, como eles chamam, para o produto bens e serviços, aquele produto do consumo que é mais de 50%. Por que se chama atenção? Porque vai tributar aquele que ganha dinheiro. Eu daria um exemplo aqui. O que eu pago de imposto em um produto como uma lata de leite ninho na ponta final do consumo é o mesmo que alguém que ganha o salário mínimo. Termina punindo quem ganha menos. Outra coisa que chama atenção é que a gente não tem uma tabela progressiva de imposto de renda para as pessoas, pelos ganhos, os trabalhadores, os servidores. Não só de renda, né? De nenhum imposto. De nenhum imposto. O que é que chama a atenção disso tudo, dessa tributação? É que a gente começa numa tabela muito baixa, se cobra imposto de renda de quem ganha menos de R$2.000. Que eu diria que não é renda, é salário. 1.900 e pouco já cobra um valor, 7%. E que não tem uma progressão justa. Cobra sobre o que excede esse valor. E o que excede esse valor. Então, o que é que acontece? Se eu ganho menos de 5.000, já começa a ser 27,5%. E não há uma... Até aí é progressiva, né, É progressiva, mas daí para frente não é mais. É tão importante essa tabela progressiva que tem países que chegam a cobrar, crescer até 57% do imposto, que é o caso da Suécia. Quem cobra, a maioria cobra menos, os Estados Unidos quase 40%, 39% e pouco. Não é justo. Na progressividade chega até esse valor de 57% em país desenvolvido. E outra coisa, os bens e serviços, grandes fortunas, que a maioria das pessoas dos países cobram sobre grandes fortunas, o próprio Estados Unidos, que é o maior capitalista do mundo. E chama a atenção o seguinte, a gente tem muita isenção fiscal de grandes, por exemplo. As isenções fiscais de 2017, aprovada por essa casa, normalmente, chegou a 406 bilhões de reais. E temos mais 500 bilhões que poderiam se cobrar, daqueles que já têm... Vamos só explicar para o telespectador eu vou explicar são essas isenções fiscais. É o caso da Zona Franca de Manaus, é o caso de políticas de desonerações de folha de grandes empresas e também as medidas provisórias, ou as medidas provisórias que vêm no final do ano. As grandes empresas geralmente é quem consegue isso. Eles devem e vem aqui, faz uma refis, que é a renúncia fiscal, e deixam de pagar 95%. Ou perdão. Perdão integral, entendeu? E o governo também deixa de arrecadar praticamente 500 bilhões. Desde daqueles sonegadores, que são aqueles dos devedores, que o governo sabe quem deve e não consegue cobrar, essas pessoas, aos sonegadores que se avalia, que não tem como. Então, a gente sabe que essa reforma que me chama a atenção é porque ela não aumenta imposto. Ela muda o foco de onde cobrar. Ela pega a organização dos países de imposto, a gente vai olhar, a grande maioria, você não pode estar penalizando quem ganha a partir de 2 salários, 3 salários mínimos. E não tem, até 5 mil é progressiva, 27,5. Aí o que é que eu digo? Se você ganha 5 mil reais, você paga 27,5. Se você ganhar 100 mil reais, você paga 27,5. Então, a falta dessa progressão no imposto de renda, o início baixo demais do valor, que a maioria dos países não aplicam isso, começa num valor bem mais alto para poder taxar as pessoas, principalmente servidores e trabalhadores, né? Que é uma cobrança que não existe. Servidor e trabalhador é descontado em folha, não tem como você jamais vai ser um devedor, um devedor inadimplente. Mas o que chama atenção também, você taxar o produto de consumo na cadeia final. Além de não ser bom para o comércio,
para a indústria, é ruim também porque você termina quem paga mais imposto ou quem ganha bem menos. Senadora, o presidente da Anfip, em entrevista à TV Senado no ano passado, ele disse que se o Estado conseguir cobrar impostos sobre rendas que não sejam oriundas de salários, os auditores fiscais estimam que daria para injetar mais de 80 bilhões de reais. Você sabe o que é que ele está falando. Por exemplo, nós temos uma lei de 1996 que não se cobra sobre lucros e dividendos. O que é que quer dizer? Se eu tenho uma empresa e tenho um sócio, se a gente tem um lucro de, por exemplo, 200 milhões, eu posso, sou eu e você, as cotistas, tirar como prolabora os 100 milhões e não incide imposto de renda sobre isso. Isso é uma lei que foi criada em 1996 e que não é justo. Isso você pode botar esse dinheiro fora do país, como for. Como é que você tributa quem ganha R$2.000 e não tributa quem tem como retirada de prolabore 100 mil, 200 mil, até R$1 milhão? Um dos argumentos é que a taxação sobre as empresas já é muito alta, né? Já é de 34%, mais a taxação sobre as folhas. Mas o mundo todo cobra imposto. E se você tem lucro, quer dizer que você pode dividir esse lucro. E são bilhões de reais que deixam de ser arrecadados. É por isso que eles relacionam muito isso quando vê à tona a reforma da Previdência. Hoje a gente sabe que o governo deixa de arrecadar 12,8% do PIB. E a reforma da Previdência seria menos, 11,3% do PIB. Então, é muito importante, Renata, que a gente fale sobre isso. Eu, como mulher, a gente que é dona de casa, a gente sabe onde pesa isso aí. E a população, a maioria, não sabe. Ela ouve falar sobre tributação, mas é como se fosse um tabu. Tributação é coisa para o mínimo de pessoas, como orçamento, né? Eu, quando cheguei aqui, até eu disse, eu queria dar uma olhada no orçamento. Eu não era na comissão, disse, o orçamento são não sei quantas mil páginas. Assim, já dizendo que não tinha como saber. E eu insisti, e hoje a gente sabe, eu digo, eu quero saber pelo menos a percentagem que é investida em cada setor importante, principalmente nos gastos primários. Então, essa reforma prova, assim, que você tem que tributar bens e serviços, ter o aumento da tabela progressiva. Tem que diminuir a tributação, né? Tem que diminuir a tributação. Aqui não está se criando nenhum imposto. A gente apenas, essa reforma que eu tenho que parabenizar, o Sindifício do Rio Grande do Norte contribuiu muito, a gente tem que dar visibilidade, porque eu acho que tem outras reformas que unem imposto, reduzir o número de impostos, eu não tenho nada contra, mas se a gente não mudar o foco de onde vai tributar mais, fica difícil de resolver. Senadora, a senhora falou no começo do programa que são várias reformas em andamento, né? Tem uma PEC que está sendo discutida agora na Câmara dos Deputados, que acabou de receber o relatório favorável na Comissão de Constituição e Justiça. O governo, desde o ano passado, anuncia que pretende também fazer uma reforma tributária, né? Essa reforma já está sendo debatida também, mas ela não está materializada em projeto de lei. Né? Qual seria a estratégia para viabilizar esse debate, a aprovação real, né, de uma reforma tributária para o país? Eles vieram e apresentaram, e na época o que a gente discutia era a reforma do deputado Raulin, né, que aqui já foi aprovada aqui, já não é a de Raulin que o ano passado na Câmara a gente foi discutido isso, não foi levado à votação, mas foi discutido. A verdade é que o ponto que tem em comum é que precisa da reforma tributária. Bom, isso é um consenso, Isso, né? É um consenso de todos. Aí não é problema. E o outro, aí o que chama atenção é que não deve nem pode aumentar imposto, porque a gente já tem uma carga tributária que não é baixa. Ninguém vai dizer aqui que a gente paga imposto. Claro que tem países que se paga muito mais. Agora, onde está incidindo essa tributação é que essa reforma chama atenção. E não há como contestar isso aí. Isso é real, isso é a vida, isso é o dia a dia. O que me chama atenção é porque a indústria e o comércio não já abraçou essa aqui. E que
é quase um consenso se saber que você não pode mais estar fazendo isenções fiscais. O país não tem como fazer. Renúncia fiscal, não tem mais como fazer já. Renúncia fiscal é uma coisa muito grave. E geralmente quem tem renúncia fiscal são os grandes. É tanto que o Brasil tem um hábito tão grande que, em dezembro de 2017, com a medida provisória 795, a gente isentou R$1 trilhão em 25 anos para petrolíferas estrangeiras. E o que é que chamou a atenção? No mesmo período, quase, o presidente dos Estados Unidos estava taxando nosso alumínio e nosso aço. A gente está vendo uma guerra da China com os Estados Unidos sobre isso. E outra coisa, o fato é que a gente não tem uma lei forte para quem sonega imposto. Eu digo que isso é tão antigo que a própria Itália, eu estava olhando na história, a Itália já prendeu Sofia Loren por sonegação de imposto. E não precisa dizer isso, que a gente vê os grandes jogadores, ídolos internacionais, mas se sonegar imposto, vai ter que pagar. Porque, gente, eu queria chamar a atenção, gente, quando a Receita Federal deixa de receber, a gente está tirando vidas, porque a gente está tirando da saúde, da educação e da segurança pública desse país. Senadora, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.